Abra sua Bíblia comigo em Lucas 24 e deixa lá. Alguma vez você já teve a sensação de que você perdeu Jesus? Ou que ele estava longe demais? Ou por seus pecados, ou por alguma circunstância difícil que você passou e você perguntou: onde estava Jesus quando aquilo aconteceu comigo? Nosso tema esse ano é: se a sua presença não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Sabe, gente, a ideia aqui é que a essência dessa mensagem é que eu não vá a nenhum lugar, que eu não siga o meu próprio caminho, as minhas próprias escolhas, deixando para trás a presença, deixando para trás Jesus. Quem já teve a sensação de alguma vez ter perdido Jesus? Levanta a sua mão bem, dá uma olhada para o lado, gente, para você não se sentir assim exposto, achar que só acontece com você. Lucas 24, versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. O título da minha mensagem hoje é: onde você perdeu Jesus? Perder Jesus sempre vai produzir um sentimento de tristeza. Aqueles homens estavam tristes e ao longo do caminho eles estavam conversando sobre aquele assunto porque eles tinham perdido de fato Jesus fisicamente. Sabe, com muita frequência, gente, o olhar das pessoas chama a minha atenção porque eles comunicam algo. Com frequência eu consigo discernir uma tristeza atrás de uma aparência de que tudo está bem. As pessoas nessa estação aprenderam a disfarçar ou a esconder sua tristeza atrás de coisas, subterfúgios, um montão de situações, mas não conseguem afastá-la do olhar. O olhar revela isso. Provavelmente aqueles seguidores de Jesus, além das suas próprias questões da vida, que tinham deixado eles tristes ou alguma situação desafiadora, eles estavam tristes naquela caminhada. E além do pessoal, eles viram a esperança de Israel sendo roubada quando Jesus foi crucificado. Versículo 19, vamos para lá. E aí naquela caminhada eles começam a falar de Jesus e eles diziam: ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo, mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel, e tudo isso aconteceu há 3 dias. Eles tinham perdido Jesus há 3 dias. Tem pessoas aqui, eu sinto que você está ressentido com Jesus, porque o sentimento é que ele te deixou, que ele te abandonou, que ele não viu aquela situação que aconteceu com você, como ele pôde permitir aquilo. E Jesus quer te ajudar a ter uma outra perspectiva nessa manhã sobre isso. Aqueles homens carregavam aquela tristeza por 3 dias, porque era uma perda irreparável. Eles perderam a esperança e estavam indo para um povoado chamado Emaús. Certamente o lugar errado, a direção errada, porque Jesus tinha dito que eles permanecessem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. E eles tinham perdido Jesus não por pecados, mas por circunstâncias que eles não puderam controlar. Às vezes, nós sentimos a perda
Porque o Senhor quer fazer algumas coisas importantes na nossa vida. Às vezes o sentimento de perda vem para fazermos ajustes necessários na nossa devoção, nas nossas prioridades, no alinhamento dos nossos propósitos com os propósitos do coração de Deus. Aqueles rapazes tinham perdido Jesus. E, gente, e veja que incrível, mesmo tendo uma oportunidade incrível, com esse sentimento de ter perdido, eles caminharam 11 quilômetros. Quem já caminhou 11 quilômetros aqui? É uma caminhada e tanto. Eles gastaram 11 quilômetros conversando com Jesus, mas não puderam perceber que ele estava tão perto. Vamos para o versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam sobre a tristeza deles, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Gente, eles estão andando. Jesus se emparelha, começa a conversar com eles, passa 11 quilômetros nessa conversa. Mas eles não puderam perceber que ele estava ali. A neblina da tristeza roubou o discernimento da presença. Eles não puderam perceber a presença, não puderam perceber a voz e não puderam perceber nem a sua mensagem. Foram 11 quilômetros caminhando enquanto Jesus fazia perguntas, explicava as Escrituras e diz o texto, mesmo que eles sentissem o coração queimando enquanto Jesus falava, eles chegaram na entrada de Emaús sem reconhecê-lo. Vamos para o versículo 28. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem para outra direção, mas eles insistiram, fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Gente, graças a Deus, pelo menos eles insistiram que um estrangeiro, uma pessoa que eles não conheciam, ficassem com eles aquela noite. A conversa continuou e eles foram para a mesa para ter uma refeição. Vamos lá para o versículo 30. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e os abençoou, e depois partiu e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e nesse momento, ele desapareceu. Eu não sei se eles já tinham visto Jesus partir o pão, né, antes. E é possível que Jesus tivesse uma maneira diferente de partir o pão. Mas certamente ao fazê-lo, eles viram as mãos de Jesus. E quando eles viram as mãos, eles reconheceram as marcas dos pregos. E então eles puderam reconhecer as marcas deixadas pela cruz. Vamos para o versículo 28. Nesse momento, ele desapareceu e disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco e nos explicava as Escrituras. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Sabe, gente, eu fico imaginando o misto de alegria e de frustração. Não acredito. 11 quilômetros caminhando com uma pessoa, sem poder discernir quem ela era. Diz o texto que na mesma hora que Jesus desaparece, eles voltam para Jerusalém. Primeiro porque a ordem era claríssima, não deixem Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. A ordem nunca foi deixar Jerusalém. Então eles voltam, eu imagino que eles nem tinham entendimento disso, mas esse era o motivo principal pelo qual Jesus os acompanhou, porque Jesus queria eles em Jerusalém, não em Emaús. E segundo, eles precisavam compartilhar para os outros discípulos de Jesus, que o Jesus que eles haviam perdido estava... Põe a mão no teu coração. Diga, o Jesus
que eu conheço, ele está cada dia mais vivo dentro de mim. E por isso, eu não serei esquecido. Quem crê nisso? Versículo 35. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus aparece outra vez no meio deles. Gente, eu não sei vocês, mas eu fico tão maravilhada com isso. Porque Jesus, ele sempre encontra uma maneira de ir atrás de você, de nos chamar outra vez, de nos incluir. Ele envia pessoas para te encontrar em algum lugar e convidar você para uma célula, convidar você para uma reunião. Quantos aqui são frutos de algum convite que você recebeu para vir na igreja? Levanta bem alta a sua mão. Dá uma olhada, gente. Jesus faz isso. Mas naqueles dias ele não tinha ninguém que ele pudesse mandar, vai lá falar com os discípulos de Emaús, que estão indo para Emaús. Então Jesus mesmo foi. Lembra que a gente pregou semana passada? E se você não lembra, depois dá uma olhada lá. Quem não viu, se quiser, depois você pode ouvir. Mas Jesus tem uma atração enorme por pessoas que têm o coração quebrantado. Põe a mão no teu peito de novo. Diga: eu, o menor no reino de Deus. O que Jesus não queria era que aqueles rapazes que estavam indo para Emaús ficassem fora do que ele ia fazer em poucos dias em Jerusalém, derramando o Espírito Santo. Mas voltando àquela reunião, enquanto eles estavam ali conversando com os 11, empolgados, e Jesus aparece no meio deles, Jesus diz assim: paz seja com vocês. E eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que era um fantasma. E Jesus continuou explicando: gente, enquanto eu estava com vocês, eu falei de tudo isso. Sou eu mesmo, dá uma olhada aqui, olha os pregos. Né? E aí ele pede alguma coisa para comer, ele fala: gente, vocês estão achando que eu sou um fantasma? Fantasma não come, vocês têm alguma coisa de comer aí? Jesus foi dando todas as pistas para que eles perdessem o medo e vissem que era ele mesmo. Então, diz o texto que ele lhes abriu a mente para que entendesse as Escrituras. E disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados seria proclamada com autoridade em seu nome em todas as nações. Gente, eu fico imaginando a cara daqueles discípulos de Emaús, que iam na direção, não sei se eles eram de Emaús, ou só tinham ido na direção de Emaús, mas de qualquer maneira, eles estavam ali de novo, ele apareceu, né? Eles tiveram uma oportunidade de ter uma resposta diferente daqueles 11 quilômetros. E tudo estava acontecendo outra vez, tudo era muito novo para eles, eles não sabiam administrar aquela presença. Eles estavam alegres, mas estavam apavorados, tinham certeza que era Jesus, mas achavam que era um fantasma, estavam confusos. E sabe, gente, eu quero trazer duas coisas aqui. Nós estamos orando pela presença. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A presença é linda, mas ela é bem assustadora. Então, quando ela vier, você não vai dar conta. Tem gente que vai chorar, tem gente que vai cair, tem gente que vai gritar. Cada um vai ter uma expressão de alegria, de susto, de pânico, seja lá o que for, até vir aquela paz que você entende é Ele mesmo. Então Jesus está nos preparando para derramar essa presença. Diga amém, isso aí, irmão, obrigada. Diga: eu quero estar pronto. Sabe, nós nos reunimos para muitas coisas e está tudo bem. Mas nós precisamos voltar a nos reunir para falar de Jesus
e das coisas que Ele tem feito. Sabe, gente, eu creio que essa estação que a gente entrou, muitas coisas vão se intensificar. E a presença de Jesus, ela vai ser necessária e frequente. Na sua célula, na sua reunião de família, nas reuniões públicas. Nós precisamos contar o que Ele tem feito no nosso meio e glorificar o nome dEle. Nós temos que mudar o nosso discurso, tipo, eu orei por fulano e ele foi curado. Não, Jesus curou aquela pessoa quando eu orei por ela. A glória tem que ser dEle, porque a presença vai vir para a glória dEle. Agora, naquela reunião, Jesus ficou tão empolgado, porque eles estavam falando dEle, que Ele resolveu aparecer. E diz o texto que depois dessa aparição, eles compreenderam as Escrituras. Gente, eu tenho certeza que a maioria de vocês lê a Bíblia e muita coisa você não entende. Tem coisas que eu não entendo. Eu já li a Bíblia de capa a capa muitas vezes. Tem coisas que eu não entendo. E fico preocupada se você vier me perguntar o que é isso, mandar você para o pastor Hugo. Porque eu também não sei. O mestre aqui é você, pastor, eu sou profeta. Sabe, gente, de repente, as Escrituras vão fazer sentido para você. E você vai entender coisas que você não entendia antes por causa da presença. Porque Ele está ali, Ele é a própria palavra. Ele se revela sozinho, Ele não precisa que ninguém dê revelação de quem Ele é. De repente, o que você valorizava tanto vai perder o valor. Porque nada mais importa, aqueles desejos, aquelas vontades, vai ficar sem sentido e sem valor por causa da presença. E os olhos do nosso entendimento serão abertos e nada mais vai nos satisfazer. Por que será que em Atos as pessoas começaram a dar seus bens, entregar tudo que eles tinham? Porque naquele momento o eterno se tornou mais importante do que o temporal. E chegará um tempo em que tudo que nós vamos desejar será o eterno. Vamos para o 48. Vocês são testemunha dessas coisas. Agora eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Então fiquem na cidade até que vocês sejam revestidos de poder. Então, Jesus ali dá uma palavra de envio, como Ele tem dado a mim e a você todos os dias. Todos os dias nós somos enviados para o nosso trabalho, para a nossa família, para a nossa vizinhança, para falar das maravilhas do Senhor, de quanto Ele ama, de quanto nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para estar nesse lugar da presença. E Jesus tinha dito, fiquem lá, eu envio vocês, mas fiquem aí, até vocês estarem preparados para ir. E por 40 dias, gente, 1 mês e meio quase, Jesus apareceu diversas vezes para aqueles homens, muitos encontros, muitas instruções. E sabe o quê? Lá no meio daqueles 120, estavam os nossos 2 discípulos anônimos. Porque eles sabiam que eles tinham que estar em Jerusalém, não em Emaús. Para onde será que você tem ido quando Jesus tem te chamado? Permaneça na minha presença. Fique mais um pouco aqui. Fique um pouco mais comigo. Mas eu já orei, já falei tudo que eu tinha que falar, já orei todas as línguas que eu sabia. Fica quieto. Quem já ficou quieto para ouvir o outro? Abra as mãos, feche os olhos e fique quieto. E diz, Jesus, eu vou ficar um pouco mais. Sabe, gente, eles obedeceram, eles ficaram e eles receberam a promessa. Eu sei que Deus vai batizar essa igreja com fogo. Eu sei que o avivamento que a gente está esperando vai chegar.
E eu sei, eu tenho convicção que nós vamos receber um empoderamento diferenciado. Mas eu estou igual àqueles discípulos. Como? Quando? Aonde? Não sei. Nós vamos receber uma coisa que a gente nunca recebeu antes. Então não tem como explicar isso para você. Você precisa ter expectativas e estar no lugar quando Ele derramar o que Ele prometeu. E quando Ele nos der isso, será para que a gente seja uma voz. Enfim, depois dessa reunião, Jesus então falou as últimas palavras, os abençoou, os deixou, foi elevado aos céus, está lá no versículo 50, mas eu quero ir com você para Marcos 16, 15. E depois nós vamos para Atos. Jesus então fala para eles sobre o envio. Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar será condenado. E alguns sinais vão acompanhar vocês em meu nome. Vocês vão expulsar demônios, falar novas línguas. E se for necessário, gente, não sai por aí pegando serpente. Se for necessário pegar uma serpente, ela não vai causar dano. Quem lembra que Paulo pegou uma serpente? Não lhe causou dano. Quando Jesus acabou de falar, Ele foi elevado aos céus. E os discípulos foram para toda parte, anunciaram a mensagem que chegou até a você e a mim. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a mensagem com muitos sinais. Jesus então cumpre a missão, a tarefa dele, e entrega a tarefa de continuidade a você e a mim, para a gente continuar trabalhando naquilo que Ele tinha começado. Lembra que Jesus disse lá em João, que quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores. Como pode ser? E é o batismo com o Espírito Santo, é o batismo de fogo que vai nos empoderar para fazer essas coisas que nós já temos feito como igreja. A gente não dá espaço nessa igreja publicamente para nenhum espírito maligno, mas tem muita libertação nessa igreja sem que você veja. Tem muita libertação. Por que a gente não faz aqui? Porque a gente não quer expor ninguém. É muito feio uma pessoa chegar na qualidade de um endemoniado. É muito feio, é muita exposição. E a gente preza por preservar a imagem da pessoa. A gente quer que ela seja conhecida como uma pessoa cheia do Espírito Santo e não como a que tinha tantos demônios. Quantos estão entendendo? Nós temos feito isso como igreja, mas Deus vai nos dar um empoderamento diferenciado para a conclusão da história, para o fechamento dos tempos e do papel da igreja. Agora vamos comigo lá para Atos 1. Diz assim, em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e Ele lhes apresentou muitas provas claras de que Ele estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu a seguinte ordem: não saia de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes. João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vamos para o versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Depois disso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu e 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão parados aí olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir.
Gente, é nesse lugar que a gente está agora como igreja, nesse lugar de espera, esperando a volta do Senhor, da mesma maneira como aqueles discípulos, estavam ali vendo a ascensão. Mas enquanto nós esperamos, nós vamos trabalhar, nós vamos servir as coisas do reino, esperando o grande avivamento que virá. Agora, interessante, por que os anjos falam? Por que vocês estão parados aí, gente, olhando para o céu? Sabe como que eu entendo essa frase? Gente, mova-se, Jesus vai voltar, mas não se desanime, mas vão cumprir o chamado de vocês. Fica parado aí não. Fica parado fazendo nada, esperando. E eles saíram dali. E antes de que fosse derramado o Espírito Santo, antes que eles cumprissem a missão deles, eles precisavam viver uma existência cheios de grande alegria e por isso estavam sempre no templo louvando a Deus. Coloca a mão no teu coração. Diga agora, é aqui dentro que vive o Espírito Santo. Esse é o templo. E esse templo precisa adorar o tempo inteiro, precisa orar o tempo inteiro, precisa estar conectado com os céus. Gente, a tarefa que nós recebemos nunca foi desconectada da adoração e da oração. E eles permaneceram ali até receber o que foi prometido. E no meio deles estavam aqueles anônimos que estavam indo a caminho de Emaús. Não sabemos os seus nomes, não sabemos os grandes feitos que eles fizeram. Eram discípulos anônimos. Sabe, gente, tem muita gente aqui entre nós que ora, que acorda de madrugada, que chama o reino de Deus. Tem muita gente aqui que evangeliza em lugares que a gente não tem nem ideia. Tem muita gente aqui que é usada em lugares que a gente não passa pela nossa cabeça. São como os discípulos de Emaús. Não tem fama, não tem nome, mas não serão esquecidos. Põe a mão no teu coração. Gente, nós não precisamos fazer nada para os líderes, pastores te aplaudirem. Você precisa fazer, seja o que for a tarefa que Ele te deu, cheio com o Espírito Santo e com a convicção de que o seu nome está escrito. O que você fez está sendo registrado e você não será esquecido. Diga amém. Vamos para o Atos 2:2. Todos estavam reunidos em um só lugar. Sabe, gente, lá era físico. Nos nossos dias não tem que ser. Pode ser. Se você estiver na sua casa, eu na minha, você no seu trabalho, nós podemos estar todos em um mesmo espírito. E claro que a reunião coletiva é importante. Mas eles estavam todos debaixo desse propósito como um só homem. E de repente, o esperado, que era inesperado, aconteceu. Diz que veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde eles estavam sentados. Esse era o momento para eles terem bastante medo. Sim ou não? Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhes habilitava. Gente, quando o Espírito Santo vem, ele vem para habitar dentro dos menores do reino. Quem carrega um estilo de vida orgulhoso, não tem espaço para o Espírito Santo. Porque o orgulho ocupa todo o coração. Agora, os menores do reino
Jesus está comprometido com eles a enchê-los com o Espírito Santo. Diga eu, o menor no reino, mas cheio com o Espírito Santo. Semana passada, uma das nossas intercessoras veio na nossa reunião de líderes, na quarta-feira, para ser mais exata. E ela falou assim: pastor, eu vi uma tenda, e essa tenda tinha aberturas ao redor dela, e dessas aberturas saíam labaredas de fogo, e eu ouvia: a sarça está queimando. E quando ela voltou para o lugar dela, é como se essa visão continuasse comigo. Eu vi aquela tenda sendo removida para cima, e eu comecei a entender no meu espírito: se nós queimarmos no secreto, Ele vai remover a tenda para a gente queimar no público. Como eu creio nisso. Todos foram cheios do Espírito Santo. Gente, e eu quero continuar crendo dessa maneira. As línguas, falar em novas línguas, é para todos. E eu quero que você entenda uma outra coisa que me ajudou muito quando eu tive essa compreensão. A Bíblia fala sobre um derramar do Espírito Santo lá e um derramar do Espírito Santo nos nossos dias. E eu entendo isso dessa maneira: naqueles dias, quando os apóstolos foram receber, os 120 receberam aquela chenura está certo em espanhol, né? Quando eles foram cheios do Espírito Santo, naquele tempo, o Espírito Santo nunca deixou de ser derramado, porque todos os dias alguém é batizado em algum lugar do globo. Ele continuou sendo derramado, e estamos numa estação em que ele vai derramar o que falta. Quem já jogou um balde d'água em algum lugar, você começa bem pouquinho assim, para desentupir alguma coisa, que eu não vou falar o quê. Aí, de repente, você levanta bem alto assim e termina de jogar o resto, aí aquilo dá a pressão necessária para o fluir. O Espírito Santo vem sendo derramado. E nessa altura, Ele vai trazer esse batismo novo, essa intensidade nova, para um novo fluir na sua presença. Atos 17 diz assim: nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoas, seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Fica de pé comigo.